Turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Vida com os Bichos. E hoje, mais uma vez, a estrada da vida começa agora. Dessa vez a gente vai trocar uma ideia aqui com o Joãozão. É isso aí. Obrigado por topar esse meu amigo, episódio e fazer acontecer. E conhecer um pouquinho da tua história, como é que começou nessa linha comercial, como é que funciona. Mas fala um pouquinho tu aí. Então, Rafael, a minha história em si começou quando eu era menino. Eu sempre gostei de animal, né? Então assim, fui mexendo com cavalo, mexendo com gado desde novo. E aí quando eu tinha uns 16, 17 anos, comecei a mexer com cavalo. Gostava muito de cavalo, gostava muito de gado. Já fazia uns rolos ali, uma gambira. E aí quando eu fiquei maior de idade, eu conheci o Ângelo, que é o proprietário da Rialma, né? E aí ele me fez um convite para trabalhar com eles. Então assim, fora os bicos, a Rialma foi meu primeiro emprego. E eu comecei na Rialma mexendo com cavalo. Ajudava ele o dia a dia nas fazendas, mas dava uma força para ele, que ele tem uma criação de quarto de milha. E aí eu ajudava ele em compra de insumos e ajudava no dia a dia. E aí fui despertando mais ainda o interesse pelo boi. Ele me fez um convite para sair para comprar gado e eu comecei a entrar no ritmo da compra do gado. Fui gostando, fui aprendendo e tô aí hoje, graças a Deus. Hoje eu tô aí como coordenador comercial do Grupo Rialma. Mas minha vida sempre foi isso, cara. Foi comprar, vender, e a Rialma me ensinou muito isso, né? Porque por conta do volume que a gente mexe hoje, que a gente compra, então eu fui despertando mais ainda o interesse pelo comercial. E aí minha vida é resumida isso aí. Eu desde novo trabalhando muito, muito sacrifício, a gente deixa de fazer muita coisa para aprender. E o dia a dia da Rialma é muito puxado, então a gente foi correndo atrás e tamo aí. Quais são os principais desafios, cara, da linha comercial que você enfrenta aí na lida? Cara, hoje eu falo que o principal desafio que eu tenho hoje é a oscilação de mercado. Porque assim, como o mercado ele anda, o mercado do boi ele oscila demais, então você tem que ficar mais atento ainda diante as compras, né? Porque às vezes você compra um boi hoje, uma reposição de um garrote de 350, e aí quando você vê lá na frente, no dia de matar esse boi, o mercado baixou. Então assim, isso é muito preocupante. Hoje, lógico que com diversas tecnologias na pecuária, igual hoje nós temos o mercado futuro, já conseguimos fazer trava no mercado futuro, então hoje eu já consigo fazer operações travadas, né? Um exemplo, eu compro o boi hoje, eu já consigo travar o preço dele e sei o preço que eu vou vender esse boi lá na frente. Então isso que dá uma margem de segurança pra gente. E assim, também é questão de ter critérios, né? Você vai entrar num curral, você tem que entender da apartação de um gado, porque muitas das vezes você compra uma boiada. Uma boiada ela não dá um rendimento esperado, ela não dá um GMD esperado. Então assim, o que eu brinco hoje, você tem que ter um olho de águia, né, dentro do curral. Que às vezes passa um boi que é até bom, só que às vezes ele não tem uma carcaça, é um boi com o bico colado, um boi de pouca barbela, um boi que você vê que ele não tem caixa para ganhar piso, né? A gente brinca muito do boi bolinha também, que é aquele boi curto, aquele boi pequeno. Então assim, ele não tem caixa para ganhar peso. E defeito também, você olha se o boi tem alguma hérnia, você tem que ter o olho muito rápido nisso, muito rápido nisso aí, né? Um boi com gabá, algo do tipo. Então assim, e olhar também, um boi do pelo liso, às vezes você pega um boi que está intoxicado, chega aqui. E também uma coisa muito importante que eu falo, é quando você vai comprar um gado, você analisar aonde foi, assim, a fazenda que você vai, você tem que olhar como está sendo feita a recria desse animal. Porque muitas das vezes tem muito pecuarista atrasado, né? E aí você pega esse pecuarista, ele está criando um gado num cerrado. O gado nunca viu um sal, nem um sal branco, nem sal proteinado, nem nada. Ele chega aqui no confinamento, tem um índice muito grande de dar refúgio de coxo. Então isso prejudica muito a operação, né? E é isso. E assim, hoje você tem que entender, você tem que montar uma logística muito boa. Que o que eu falo assim, hoje que eu me preocupo mais hoje dentro da compra do gado é logística. Porque um exemplo, você vai comprar um gado numa fazenda, muitas das vezes você tem que baldear esse gado. O que eu sou muito criterioso também é com questão de pesagem, porque hoje o garrote ele é diferente da pesagem do boi gordo. A gente não tem jejum,
Só que um exemplo, você vai pesar um gado 10 horas da manhã, o gado já comeu, o gado já bebeu água. Então eu sou muito criterioso nisso. Eu sempre gosto de pesar o gado no primeiro horário, porque às vezes esse gado ainda não comeu tanto, nem bebeu tanta água. Aí o que acontece? E eu faço muito essa conta de que eu embarco o boi lá. Se eu for embarcar esse boi e tiver um baldeio, esse boi ele vai quebrar menos, porque muitas das vezes eu já faço a pesagem no curral. E hoje a gente tem um critério na Rialma que é: eu só posso carregar o boi marcado. Então eu peso esse gado, vou marcar esse gado. Se tiver um baldeio, ele vai quebrar mais ainda o peso. Então assim, eu sou muito criterioso com isso. Não gosto de comprar gado baldeado e não peso o boi muito tarde. Tem que ser no primeiro horário. E quando a gente fala de distância, eu montei um ponto de equilíbrio, uma organização minha mesmo, que eu faço, um controle meu. Eu compro um gado num raio de 500 quilômetros. Eu sempre faço a conta do quebra desse gado, da saída da fazenda onde eu comprei até o confinamento. Custa dar 8% de quebra. Porque o que é importante isso? Porque igual, quando você compra uma boiada, se essa boiada ela der um quebra de 15, 20%, como se diz, você está saindo do seu bolso. Porque um exemplo, um boi quebrar 30 quilos, 40 quilos, nós estamos falando de uma arroba e 10 quilos. Então assim, você compra um garrote de 360, você está perdendo uma arroba. Então assim, você tem que entender o que aconteceu, procurar saber. Então assim, hoje, os embarques normais que eu faço, ele tende a quebrar isso, de 8 a 10%, dentro de um raio de 500 km. Então assim, hoje, da compra é ser criterioso na apartação e ser criterioso também na questão de pesagem. Então assim, você chega na fazenda do cara para pesar um gado, você fere a balança, vê se a balança tá tranquila, você pesou 10 garrotes, você dá uma paradinha, fere a balança novamente, que a balança, qualquer erro que der, você toma prejuízo lá na frente, né? Certeza. E turma, é exatamente isso que o Joãozão tá falando, que é uma preocupação que a linha comercial tem que ter, que muitas vezes, inclusive, a gente não aprende em faculdade, é na lida, não é, João? Justamente. É uma coisa até que eu queria falar, igual, e eu sempre tive vontade de fazer veterinária, só que a vida me levou para outro caminho, né? Então eu fui pro dia a dia, pra luta, pra prática. Lógico que, assim, tiro o chapéu para quem é veterinário, tiro o chapéu para quem é zootecnista, agrônomo, mas assim, o cara tem que ir pra prática. Se formar, tem que ir pra prática, tem que ir pro dia a dia. Falou de trava na bolsa, né? Você travar o preço do gado. Bolsa. Isso aqui é importantíssimo, porque te dá previsibilidade, tu. E previsibilidade tem a sua importância porque ele te dá visão de futuro. Queria que você falasse como é que funciona mais sobre a trava, né? É porque assim, o Rafael, como a Rialma hoje tem um volume muito grande, a gente tem uma corretora que a gente trabalha e aí a gente faz as travas. Porque assim, hoje a gente tem um sistema de boitel e arroba produzida, né, no confinamento. E aí eu trago essa segurança pro cliente. É o que eu falo assim, que é o seguinte, que o boiadeiro ele dorme de cabeça despreocupada, porque ele já sabe o que vai ser o final da operação. Mas resumindo sua pergunta, a trava é da seguinte forma: você compra o boi, a gente olha o que vai estar o preço na bolsa de valores e a gente consegue travar esse boi no preço da bolsa, o mês que o boi vai morrer. Por exemplo, a gente trabalha o boi, a gente trabalha com a previsibilidade do futuro. O boi chega no confinamento hoje, ele vai morrer daqui 120 dias. Então eu faço a trava dentro do mês de 120 dias, né? Aí eu vejo a viabilidade que tem do negócio e consigo travar o boi pro cliente, tendo viabilidade, tanto pro cliente como o boi nosso também, né? E tudo fazendo conta, porque quem não faz conta toma fumo. É, com certeza. Mas quais são as partes mais legais, digamos assim, de trabalhar? Quais são os benefícios, né? Rafael, então, eu falo assim, cara, hoje, eu falo da minha pessoa, né? Hoje tudo que eu tenho foi o boi que me deu. Então, assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Muito apaixonado mesmo, né? Eu faço o que eu amo, né? Então, assim, eu tô dentro do curral, pra mim é a melhor coisa do mundo. Mexer com boi, pra mim, eu acho que se eu parar de mexer com boi, eu fico doente. Porque o boi, ele é o que eu sempre falo. Meu avô mexia com boi e ele fala pra mim que é o seguinte, que mexer com boi como posso dizer, é muito sacrifício, né? O boi é a coisa mais gratificante que existe. O boi é a melhor coisa do mundo, entendeu? É o que eu falo, é o seguinte, eu não vejo ninguém tomando prejuízo nem boi, entendeu? Não tem nem palavras pra falar, viu, Rafael? A gente sabe que quando a gente trabalha com paixão, é isso que acontece. A gente só faz e o resultado acontece. Acontece. Lógico que assim, igual eu tô falando, que o boi não dá prejuízo, mas lógico, você trabalhar do jeito certo, né? Da maneira certa. Você tem que fazer o beabá, o arroz com feijão bem feito. Com certeza.
Então vamos lá. Agora, Joãozão, falando assim da tua operação, pessoal, você comentou que começou com um gado. Exatamente, Rafael. Sim, contando a minha história agora pessoal, igual eu comecei trabalhando na Rialma, né? Só que eu sempre tive essa veia comercial, né? Então assim, fui comprando gado pra Rialma e foi me despertando isso aí. Então foi da onde eu comecei. Comprei um bezerro, comprei 2, comprei 3. É o que eu falo assim, a gente hoje tem que sacrificar muita coisa, né? Então às vezes eu juntava um dinheirinho dali, outro lá, ia comprando um bezerro, juntando. E aí, igual eu te falei ano passado, eu cheguei a matar 150 animais mil, né? Que bacana. Então assim, com muito sacrifício, né? A gente conseguiu e tá conseguindo crescer também no dia a dia. E assim, por eu ter essa veia comercial da Rialma, eu comecei a despertar essa veia comercial em mim. Sempre já, assim, desde novo, comprava um cavalo, vendia. Eu já tive gado antes de trabalhar na Rialma também, mas eu comprava e vendia pouca coisa, né? Então assim, só que aí depois eu despertei essa questão de começar a recriar, mesmo sem ter propriedade, que hoje eu vim de uma família que a gente não tem propriedade rural. Eu fui alugando pasto, arrendando. E assim, graças à Rialma também eu tive um apoio, fui alugando uns pastos da própria Rialma e fui crescendo, evoluindo e continuo e tem muito para crescer ainda, né? Fé em Deus. Mas é isso, cara. Fui comprando um bezerro, 2, 3, fui juntando, pegava um salário, metade do salário, juntava, comprava um bezerro e fui comprando, vendendo. E aí comecei no ano de 2022, eu matei 30 bois, que aí como a gente tem o confinamento aqui, eu engordo meus animais no confinamento da Rialma. E aí matei 30 bois, no outro ano eu matei 50, no outro ano eu matei 70 e fui evoluindo. E aí eu tenho um aluguel de pasto em Alvorada, alugo um pasto lá e eu tenho uma terrinha também, um arrendamento aqui dentro, perto de Brasília. E aí lá eu comecei a fazer a gente fala catira, né? Comprando, vendendo, igual hoje o cara me liga, João, tem 10 boi aqui, eu vou, compro, organizo, vendo, levo pro leilão, compro mais barato, compro cavalo, compro porco, compro galinha, compro tudo. Então hoje eu sou do negócio, né? Assim, a gente não tem tanto tempo, por conta que a nossa operação aqui na Rialma é muito grande, mas o tempo que sobra. Só que assim, cara, é o que eu falo, que tudo na vida você tem que sacrificar muita coisa. Igual hoje eu sou um cara que eu é do trabalho pra casa, não bebo, já bebi, já curti. Quem me conhece, e muita gente que vai assistir o vídeo conhece. Só que a gente vai amadurecendo, colocando a cabeça no lugar. E assim, cara, o que eu vejo que a vida hoje, ela só tem um caminho. Você tem que trabalhar e procurar evoluir, né? Exato. Então, com muito sacrifício, suor, graças a Deus minha família me ajuda muito. Tem uma namorada também que me ajuda demais, graças a Deus. Então assim, hoje eu sou um homem realizado, né? Que assim, hoje quem tá ao meu redor, eu não sou uma pessoa de poucos amigos, mas quem tá ao meu redor é quem tá pra somar, pra me ajudar. Que assim, Rafael, a gente fala igual hoje, eu tenho 25 anos. Então a gente vê o dia a dia, a gente tem hora que explode, cara, porque é muita responsabilidade, é muita coisa. Então você pega um rapaz jovem igual eu e tem a responsabilidade que eu tenho, a correria que eu tenho, a gente tem que ser muito firme. Tem hora que dá umas extrapoladas, mas a gente dá uma respirada, volta pro lugar. Porque assim, além dessa responsabilidade que eu tenho do Grupo Rialma, do confinamento Rialma, eu tenho a responsabilidade minha pessoal, né, do meu dia a dia. Às vezes eu compro um gado, o negócio dá errado, às vezes dá um prejuízo, que às vezes você compra num jeito, vende no outro, morre um bezerro. Então assim, e aí hoje você vai montar uma operação de recria, você tem custo com funcionário, você tem custo com a dieta desses animais, você tem custo com vacina, você tem custo da manutenção da propriedade. E hoje mesmo eu me viro, igual o final de semana que eu tô mais tranquilo, eu desço, corro pra roça, chega lá, tem uma cerca estourada, eu mesmo arrumo, tem que fazer uma manutenção no curral, eu corro, arrumo. Então assim, cara, é o que eu falo. Hoje o cara, se ele quiser crescer, hoje o Brasil é um país muito rico. O Brasil, eu falo que tem muita oportunidade. Hoje o que falta é gente querendo isso, né? Tem que querer. O cara botar a cara e correr e fazer. Que igual eu vim de um bezerro, fui comprando, vendendo, juntando dinheiro. Hoje, graças a Deus, aí eu tenho cerca de 200 animais, né? Bacana. E
pretendo futuramente comprar uma propriedade, que hoje eu vejo muito viabilidade. Eu falo assim, eu brinco muito isso. O dinheiro de você comprar uma propriedade, você colocar 100 animais, você pode alugar uma fazenda com dinheiro de 100 animais, de uma fazenda para você colocar 100 bois, você compra 1000 bois, entendeu? Porque propriedade no Brasil ficou muito valorizada, né? Então o que eu falo é isso, você tem que... Mas só que assim, meu sonho mesmo é comprar minha propriedade, né? E Deus vai me ajudar, que todo dia eu tô na batalha, correndo. Mas hoje eu vou me virando, alugando pasto. Só que o gasto é alto, né? Então assim, se você não... E outra coisa, é o que eu falo, desde do produtor rural pequeno até o grande, ele tem que fazer as contas na ponta do lápis. Porque hoje, pra você ter um lucro numa boiada, você tem que rodar 100% sua operação. Você não pode deixar nada por fora. Você tem que botar a conta de tudo. E outra coisa, tem que ser mão fechada em algumas coisas mesmo, que se você pegar e dentro dessa sua operação você pegar e gastar muito, você não vê margem de lucro, né? Isso é verdade. Então assim, cara, eu fui começando dessa forma, Rafael. E graças a Deus eu, com muito sacrifício e esforço, porque o que eu falo muito, uma frase que eu gosto de falar muito é o quê? Que o sacrifício ele vence o talento, o esforço vence o talento, né? Então às vezes você não tem nenhum talento comparado a algumas pessoas, mas se você for esforçado, você chega lá onde você quer, cara. Então o esforço é tudo, né? Então e é a isso. Vontade de evoluir, igual você comentou também. Com certeza, né? Você tem que botar um objetivo e aí... E uma coisa que eu falo muito também, Rafael, que o cara pegando esse time, quando ele aprende a trabalhar, quando ele pega o gosto de trabalhar, é resolver problema. Entendeu? Igual eu mesmo, o pessoal lá de casa sabe, o dia que eu fico em casa, que eu não faço nada, eu fico o dia todo bravo. Não gosto de ficar dentro de casa, cara. Se eu tiver à toa dentro de casa, Ave Maria, acabou o dia pra mim. Eu tenho que estar produzindo. Nem que eu compre uma galinha ali, venda por 45, vende por 50, ganhou 5 reais, tá bom. Você sair de casa e fazer o trem acontecer é o que importa. Isso é verdade, né? Tem que estar na rodagem, tem que estar na lida. Com certeza. A gente sempre finaliza também um episódio. Você já deixou uma mensagem, mas eu quero que você materialize ela aí, deixando uma mensagem pra turma. O que eu falo hoje, igual a gente tem que falar como a gente hoje é do meio rural, a turma aí que vai assistir com certeza dessa turma nossa é o seguinte, cara, se esforçar sempre, correr atrás de seus objetivos e ir pra frente. E agradecer todo mundo aí, né? Agradecer você pela oportunidade. E é isso. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Joãozão, vamos continuar nossa rotina. Esse aqui foi só um resuminho. E o próximo episódio a gente vai mostrar o confinamento da Realm. É isso aí. Rafael, obrigadão mais uma vez. E vamos lá. E turma, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Valeu! Turma, essa foi um pouco da história do João. No próximo episódio, nós vamos conhecer um pouco da operação do confinamento da Realm Agropecuária. Vamos falar sobre investimento no gado, tecnologias utilizadas dentro do confinamento, manejo, desempenho animal e mostrar de perto como funciona a rotina de milhares de bovinos em uma grande operação pecuária. Um episódio cheio de conhecimento, experiência prática e bastidores do agro que pouca gente vê.